Quando eu tinha uns 15, 16 anos, meu pai trabalhava na Rádio Eldorado. Tinha um locutor lá que era um sujeito muito engraçado e um dia eu encontro o sujeito, vou visitar meu pai, encontro o sujeito no corredor e ele fala assim, cão, e eu não posso ficar no microfone e dizer eu não aguento mais trabalhar aqui, estou de saco cheio de vocês. O momento revolta para ele não existia, porque ele tinha sempre que estar feliz, energético, sorrindo. Então, esse é o nosso problema dessa semana. Ele criou condições de mídia que meio que foram desmontando esse lado mais pessoal, esse lado mais bajulador. A coisa tá hoje muito mais profissionalizada do que foi quando eu trabalhei no mercado, que faz mais de 10 anos já. O problema maior para mim não está relacionado exatamente à identidade, não. E o que me deixa exaurida e que me faz ter essa reação mais emocional. Essa carga e colocá-la na quarta posição. Isso, na quarta. Vamos lá. Então a gente tem que, diante de todo esse desabafo e de toda essa situação, como é que a gente faz para trazê-la numa posição mais confortável, que tenha menos pressão e, ao mesmo tempo, pensar em como colocá-la na quarta posição. Maravilha. Eu acho que agora que a Cris detalhou para nós exatamente o que acontece nesse processo de lidar com todas essas demandas, todas essas pessoas em vários níveis, e que eu acredito que faz parte do trabalho de vocês, encantado presidente, até o último nível. Porque o último nível, ele não decide, mas ele te atrapalha. Ele pode até te tirar de um processo. Se ele criar um desgaste muito grande no dia a dia, ele pode acabar minando uma relação. Ou ser o grande defensor da sua ideia. Que seria bem interessante você indo para uma quarta posição. Porque se o chão de fábrica, se o nível médio e se o alto escalão tem a mesma percepção, tem um ganho muito considerável. Esse é um desafio. Exato. E eu entendo porque são linguagens diferentes, pessoas diferentes, inspirações e objetivos diferentes. E na quarta posição, você consegue separar isso e perceber que, por exemplo, a pessoa da ponta tem uma demanda, a pessoa do meio tem outra e a pessoa lá de cima tem outra. E você tem essa flexibilidade de comunicação. Agora, como ir para a quarta? De um jeito muito simples. Primeiro é se perguntando em cada situação, ou em cada reunião, ou em cada experiência de desafio, na hora que a coisa começa, você apresenta a ideia, a pessoa vem e desconstrói a ideia, por exemplo, ou diz que ele sabe fazer melhor porque ele fez de outra forma, que você sabe que o caminho é extremamente improdutivo. O que é importante? Fazer exatamente aquilo que o Aloysio contou intuitivamente, mas que é a estrutura e a estratégia de ir para a quarta posição. É o seguinte, deixa eu ouvir o que esse cara está falando, então eu escuto e lembro do meu objetivo. Qual é o meu objetivo aqui? Essa pessoa me contratou para fazer uma campanha, essa pessoa me contratou para desenvolver o conteúdo dela, essa pessoa me contratou para um evento, essa pessoa me contratou para quê? Vamos para o objetivo. Na hora que eu vou para o objetivo, eu escuto aquilo de uma maneira diferente. Então, o que ela está me falando, ou os absurdos que ela pode trazer por uma falta de inexperiência, eu vou incorporar a minha ideia. Eu vou dizer, bom, você então está me apresentando isso. Já que o nosso propósito aqui, fazer algo que a gente chama de acordo condicional. Nós usamos muito isso na neurogestão. Eu vou para uma quarta e faço um acordo. Nós estamos aqui para tratar disso, para fazer o melhor evento. Então, você está me dando essa opção. Vamos incorporar essa opção de uma outra maneira. Ou vamos pensar como que eu posso desenvolver isso que para você é importante, mas para atingir um resultado. Então, eu vou para a quarta, crio de novo o acordo daquele objetivo, daquilo que ele traz para manter aquele objetivo, e envolvê-lo dizendo, ok, eu estou aqui para te atender. Então, você me traz uma ideia que pode ser, naquele momento, que você não consiga nem pensar como aquela ideia pode ser inserida.
E você vai dizer o seguinte, eu vou pensar sobre isso, porque uma coisa que esquecemos como fornecedores, e às vezes o cliente também esquece disso, mas aqui estamos falando do empreendedor, do empresário, do fornecedor, é que ele acha que ele tem que dar resposta imediata. E apressar o processo pode comprometer uma boa contratação, né? E uma longevidade na relação. Então, se a gente tem um valor que é de construção, de cocriação, como eu disse para vocês, que é uma tendência do mercado, você me traz uma coisa nova, eu nunca fiz desta maneira, mas deixa eu pensar um pouco e voltamos. Isso dá tempo para ir para uma quarta posição, quando o sangue, às vezes espanhol, italiano... Todos eles juntos, né? Isso, esse latino todo se faz presente, né? Isso pode comprometer, porque a gente pode fazer uma coisa que eu sempre brinco. Ser prematuro em alguns relacionamentos, eu diria que quase todos, quando a gente está movido pela emoção, faz com que a nossa visão fique distorcida. E aí a gente perde o nosso objetivo, que é de fornecer o melhor para aquele cliente, e perde a oportunidade, porque às vezes ele está dando uma oportunidade, como o exemplo que você deu. Então, assim, aquilo que estava fora, porque não era bacana, pode ser incorporado e pode apresentar uma outra possibilidade, uma relação de confiança, porque normalmente as pessoas acham que elas contratam, mas elas têm uma experiência e muitas vezes elas querem manter o padrão da sua experiência, porque dá segurança. Claro. Então, se a gente vai para a quarta, a gente fala, o que essa pessoa quer quando ela me diz isso? E o que eu posso fazer com essa informação? Quanto você acha, Cris, que isso ajudaria a até dizer, eu vou pensar sobre isso, deixa eu refletir um pouco sobre isso, é muito diferente, né? O absurdo para a gente pode ser diferente. É um absurdo, mas pode ser diferente, pode abrir uma outra oportunidade, né? Pode ser uma outra... A gente pode ter até uma outra forma de lidar com aquele cliente que propaga o nosso trabalho numa outra dimensão. Como você acha que isso te ajudaria a pensar no objetivo e ouvir e até dizer, não tenho isso estruturado completamente na mente, mas eu posso pensar sobre isso? Não, isso não é um problema para mim. Eu consigo não ser imediatista na questão da resposta. Mas eu acho que, de novo, o meu grande desafio aqui para ser mais saudável para mim, né? Para eu terminar uma semana menos cansada, não cansada, porque eu não me canso de trabalhar, mas é tentar lidar menos emocionalmente com essas questões, entendeu? Sim. Não deixar elas terem uma importância maior do que elas precisam ter. Tipo, ser mais fria e olhar e resolver e vida que segue, e não me envolver. Que eu acho que esse lado meu intenso e que tudo funciona bem, principalmente porque eu trabalho em serviço, essa intensidade, esse me envolver, mas esse envolvimento é o que na hora que está algum conflito, é o que me desgasta. Então, eu preciso ser dedicada e comprometida, mas não me envolver tanto emocionalmente e ser mais focada, não me atingir tanto pelas questões do dia a dia. Acho que é mais por aí. Me conta uma coisa, porque a quarta, ela te libera também de emoções, porque você enxerga as coisas de uma maneira mais pragmática e assertiva. E tem uma coisa legal, a intensidade, ela pode ser da entrega, não emocional. Porque às vezes a gente acha que a intensidade é emocional. E eu sempre digo para os meus clientes, principalmente na área de entrega de serviço, o cliente não quer o nosso emocional. Sim. Ele quer a qualidade e o melhor para chegar ao resultado. Naturalmente, a gente faz um trabalho, vocês, eu acredito, e as pessoas que principalmente empreendedores, com muito amor ou com muito coração. Mas o cliente quer a qualidade do nosso serviço, né? Ele quer a solução. Resultado e eficiência. Exatamente. É isso. Exatamente. E a gente pode manter a intensidade da entrega, daquele prazer que nos dá, mas sem trazer a emoção. E a quarta ajuda muito para isso, né? Para que isso aconteça. Acho que o que a gente faz, inevitavelmente, envolve um pouco de emoção de ambas as partes. E existe, além da emoção, a expectativa. Sim. E aí, hoje, com um mundo que
todo mundo está conectado o tempo todo, então as coisas elas nunca param, né? Então não existe, que é natural. Sábado, domingo, 10 da noite, 6 da manhã, a pessoa às vezes, hoje é muito comum, te manda um e-mail, um segundo depois você ainda está lendo a última linha, a pessoa está ligando para falar do e-mail que ela mandou, só que você não conseguiu, você está lendo o e-mail. Então hoje todo mundo quer resolver tudo muito rápido e usa às vezes ao mesmo tempo todos os meios. Ela está te mandando uma mensagem no WhatsApp, um e-mail e ao mesmo tempo ela está te ligando. Sim. Então eu acho que isso é algo que desgasta um pouco, às vezes, as relações e nos momentos, quando tudo são só notícias boas, até é prazeroso, né? Tipo, sim, te acionou em muito. 3 contatos para uau, que massa! Muito. Agora, quando tem algum processo que é um pouco, que tem algum conflito, é um pouco mais, requer uma certa habilidade para resolver, requer, como você falou, preciso ver como que a gente vai resolver essa questão. Aí essa ansiedade que o mundo hoje vive e esse multimeios de comunicação acaba exaurindo muito, né? Me conta uma coisa, você e o Aloysio, que valor vocês dois veem em, de repente, fazer essa mudança? Qual o valor que isso tem para você, para o negócio como um todo? Você ir para uma 4ª posição, você ter essa intensidade na entrega, mas menos a emoção que te consome. O que isso traz para o projeto de vocês? Eu acho que traz muito ganho e eu acho assim, é muito ruim quando você faz as coisas e não tem a percepção do que está certo, do que está errado, da onde são seus pontos positivos ou negativos. Eu tenho a percepção, só que eu acho que está muito mais hoje ligado não exatamente a uma questão interior minha, mas sim de um momento onde este tipo de trabalho nosso, você tem um tempo maior de formação de pessoas e com isso eu sou muito sobrecarregada hoje em áreas diversas, então eu acho que está muito mais em torno do que é o modelo de hoje, do que só de uma mudança na forma de pensar. Então eu acho que na medida que eu consigo e tenho feito isso, preparado pessoas, eu vou conseguir diluir um pouco esse assédio de tantas pessoas que eu preciso falar para um processo. Então hoje, por exemplo, o Aloysio ele tem 1 ou 2 áreas que ele precisa essencialmente dele. Hoje eu tenho umas 5. Então, essa sobrecarga, ela compromete. Então, cai naquilo que a gente falou, a gente está fazendo tudo para formar pessoas, dar oportunidades e que, aos poucos, algumas coisas eu tenha pessoas tão boas quanto eu, capacitadas, e que eu não precise lidar com algumas questões. Aí eu vou ter uma qualidade melhor de vida para mim e do que eu vou trocar com o outro. E com você, principalmente, que eu vou estar mais calminha, mais tranquila. Eu vejo um pouco diferente. Para mim, essa 4ª posição é como se você estivesse num jogo de futebol e você é um jogador. Aí, de repente, você está no lugar do técnico. Você não saiu do jogo. Isso. Só que você está na outra posição. Isso. Isso é um pouco diferente. Sim. Pelo menos do jeito que eu enxergo. Isso. Então, você tenta sair daquele momento em que você está muito mais operacional e tenta dar um olhar estratégico enquanto está operacional. Para mim é uma coisa meio que trocar o pneu com o carro andando. Isso. O avião está lá e você está fazendo a manutenção. Exatamente. E ao mesmo tempo você está pilotando e está dando conta de todos os passageiros para que eles se mantenham serenos, tranquilos, que tudo vai dar certo. Não é simples assim do tipo, apertou um botão, pausou tudo, fica todo mundo parado. Não, meio tá tudo rolando, mas você se dividiu em 2. Na tua cabeça tem um pedaço que está ali pensando de uma outra maneira, como se você estivesse olhando por cima, e tem um outro pedaço que você está no mesmo lugar, na mesma situação, vivendo a mesma rotina. Então é um pouco diferente, porque não
não é simplesmente absorver o impacto de uma maneira melhor. É você saber dividir um pouco a tua cabeça. Isso não é exatamente uma coisa muito fácil. Não, é uma estratégia que às vezes a gente leva um ano para passar pelas posições. Você acabou de trazer um outro ponto, a gente fala da quarta, mas tem a primeira, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição. Essa foi uma estratégia desenvolvida por Walt Disney. E para que eu vá para a quarta, eu tenho que passar pela primeira, que é a minha própria posição. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu vou para a segunda. O que o meu cliente está fazendo aqui? Por que ele está me falando isso? Que valor tem para ele dizer que o que eu sugeri não vale a pena? Aí eu vou para a terceira posição. Qual é o nosso objetivo comum? E aí eu vou para a quarta, que é estratégico. O que eu faço aqui para entregar o meu melhor, mas essa pessoa que está na segunda posição perceber que é melhor, porque não adianta só eu achar que é melhor, senão não tem um relacionamento de longo prazo. Então, eu não sei vocês, mas eu já tive, né, outro dia até falei isso para os consultores no Instituto, eu estava num projeto, e o cliente virou e falou assim, isso daqui está, vou usar um termo que é mais simpático, uma M. Eu disse para ele, aí eu estava lá, né, aquilo tinha sido super cheio de coisinhas, né, com uma idealização, achando que, poxa vida, a gente está apresentando um projeto que tem a nossa alma. Né? Aí eu estava sentada assim, eu me joguei na cadeira, não me joguei, lógico, né, como se estivesse em casa, mas eu fui para trás, olhei, fui para a primeira, segunda, terceira, porque depois você faz isso, né, você começa a treinar, e eu não posso ser hipócrita, eu não posso sugerir isso para um CEO, para um conselho, se eu não sei fazer isso. Para mim as coisas são muito, né, não adianta eu falar para você que isso é bacana se eu não experimento, se eu não vivo isso. Aí eu fui para a quarta, e contando isso para os consultores, eu virei para ele e falei assim, te agradeço muito. Porque realmente eu acho que a gente pode fazer melhor. Me diga tudo o que está uma M, para que a gente possa, pelo menos, ter uma segunda oportunidade de construir isso de uma forma diferente. Aí eu voltei, quando eu falei para os consultores que estava uma M, como assim nós dedicamos hora? Faz parte da construção. Né? A gente ainda não acessou, mas vamos olhar por uma outra. E eu disse isso para o cliente. Eu falei, me fale tudo. Porque se você está falando que está uma M, é porque você acredita que eu possa fazer isso diferente. Então, você nem perdeu tempo. Isso, então você está me dando uma oportunidade. Me diz o que você quer. Obviamente eu vou pensar se eu tenho condições de te entregar, porque se eu não tiver também, eu vou voltar para você e vou dizer, olha, isso daqui eu não tenho. Eu falei, mas agora eu não posso te dizer, porque eu não pensei de uma maneira diferente. Eu só pensei desse jeito que foi tido como uma M. Então, a quarta posição, ela requer que eu passe pela minha, mas que eu brinco muito de fazer o exercício de desprendimento. Até porque houve aí um movimento meio que universal, que a gente tem que se desprender, né? Uma coisa bonita, espiritual. Aí eu falava assim, ok, vamos usar essa onda para a gente fazer o desprendimento da primeira posição, porque às vezes a gente acha que o nosso ponto é o único ponto. Porque a gente já teve muita excelência com aquele caminho, a gente, enfim, tem um know-how. Mas o desprendimento para ir para a quarta, ele é essencial. Porque aí eu saio da minha posição, eu vou para a posição do cliente, eu falo, se esse cara me contratou, tem alguma coisa aqui que a gente realmente tem em comum. Vou para a terceira e a quarta é a posição estratégica, é a meta posição que a gente chama, é onde eu vou olhar o todo e vou pensar quais são as possibilidades, aquilo que eu não estou enxergando, que eu posso fazer aqui para atender o propósito, né? Para atender aquilo que realmente faz sentido. Márcia, então é muito estratégico mesmo. E aí, Cris, só uma coisa, a Cris falou que ela está com 5 coisas, mas o mundo vai continuar. E talvez a gente sente daqui a um ano e ela diga assim, eu tô com 10 áreas. E eu espero que ela esteja com 10 áreas. Então, a demanda, eu espero que aumente. Sim. Agora, a estrutura interna, ela não pode ser dependente da demanda externa. Senão nós somos reféns. Ok, fale o que você... Eu queria te fazer uma pergunta. Você que é especialista em lidar com pessoas. É uma eu coincidência... amo as pessoas, porque elas são super complexas. Exatamente. Até o que parece chato, no fundo é interessante. Sim, quando muito. Você olha, né, por muito. outra ótica, cada um com o que traz. É uma coincidência ou não, de que geralmente aquele cliente que entrega,
né? Entregue e confio, até que você me prove ao contrário, né? Não funcionou, nunca mais, acabou. Mas aquele que entrega, toma que o filho é seu, parece que a sensação que dá é que com aquele cliente tudo flui, tudo dá certo, nada dá errado e assim aquilo atinge um resultado acima do que você esperava, do que o cliente esperava. E geralmente aquele que ele confia, mas ele é tenso, ele tá o tempo todo em cima, é como se ele confiasse desconfiando. Aí com esse cliente, não é que o resultado não seja bom, mas tudo é mais difícil. As etapas, elas não fluem com a mesma leveza. Isso é uma coincidência ou Vou não? só fazer uma ponderação. Pode. Esse cliente pode se transformar naquilo. Um pode virar o outro. Pode. Ah, é? A gente teve um exemplo aqui dentro muito forte. Num jantar que nós fizemos lá no Latambui, o cliente parecia um carrapato, porque ele queria controlar absolutamente tudo. Aí ele viu o resultado e nunca mais ele fez assim. Eu até queria que ele fosse mais participativo. Sim. Porque ele Mas entregou não. tanto Sim. que você queria Sim. que ele fosse mais presente. Sim. É verdade, Sim. tem razão. Sim. Tem razão. Agora, quando você tem confiança, obviamente o trabalho flui melhor. A gente está falando de confiança. Agora, o que acontece muitas vezes, que demanda muito emocionalmente, é a gente achar que a falta de confiança é em relação ao nosso trabalho. Eu sempre falo também que a falta de confiança não tem a ver com a gente. A confiança tem a ver com a pessoa. Se a pessoa, por exemplo, aquela situação que você relatou no início da publicidade, volto a dizer, estou até curiosa qual era a intenção do cara, se ele queria preservar o produto ou se ele queria expor. Esse olhar, né? Exato, porque assim, a confiança, quando a gente entende que a pessoa está fazendo, que ela faz uma colocação, que parece que a confiança, que ela não confia na gente, é porque ela não está confiante naquela situação. A confiança nunca é nossa. Por exemplo, o cliente não entrega confiança por causa da nossa atuação. Ele entrega confiança por causa dos valores dele. Então tem algum encontro que ele fala, aqui eu posso confiar porque eu me sinto confiante. Então eu sempre digo para os consultores que quando ele está diante de alguém que parece mais crica em relação ao trabalho, ou mais opositor, não é a confiança em relação à pessoa. Ele não se sente confiante. E é importante que a gente forneça dados para que ele fique confiante. E ele ficar confiante pode ser o seguinte, você quer colocar mais 4 produtos? Vamos nessa. Só que eu acho que tem isso, isso e isso. Vamos fazer aqui 4 vídeos a mais e não só um. Por quê? Porque eu estou dando subsídios para que ele sinta confiança. Então a falta de confiança não é minha, é do outro. Se a gente entendesse isso, nós teríamos relações talvez mais transparentes, portanto mais sólidas e mais simples, né, de atender. Acho Seria que tem um pouco mais a ver com o que você fala, né? Às vezes você quer ser feliz ou ter razão. Então, às vezes, isso. você abre um pouco mão daquilo que você acredita muito e cede um pouco e encontra um meio termo que vai deixar todo mundo mais feliz, não necessariamente tendo a razão. Exato. Ou vamos para a cocriação. Eu estou aqui para cocriar, esse cara também. Então a gente vai se abrir e vai desprender, fazer o rito do desprendimento. Me desprendo e vamos ver o que vai acontecer. Se a gente pode fazer uma composição boa. Agora eu quero uma pergunta para o nosso próximo encontro, que é o seguinte: as áreas aumentarão. Sim. Os níveis aí para lidar aumentarão, né? Você vai ter e todas as gerações, todos os Culturas estilos. diferentes, né? O que é o que você falou? É Londres, África, Exato. Suíça. China. Você vai lidando com culturas diferentes, que para eles também não é uma coisa fácil, né? Pra gente nenhum. não é, mas para eles também, porque cada um deles vem com uma cultura completamente diferente. Mas a pergunta da nossa. qual que é? A pergunta é a seguinte: qual seria o equilíbrio na atitude para gerar um equilíbrio? Porque quando o Aloysio está com um pouco menos, você está com mais áreas, ele está com 3, você está com 5. Mas quando ele sente que você está demandada e ele tira energia das 3 áreas para te dar suporte, a coisa fica desequilibrada, independente do tanto de áreas que cada um tem. Então isso compromete as 8 áreas que faz parte do escopo de vocês e da responsabilidade dos dois.
Então, eu gostaria que vocês pensassem, e a Cris, eu fiz uma pergunta do tipo, o que você ganha com isso? Ah, eu ganho, mas esse ganho ainda não está tão claro, porque a gente só muda, de fato, porque somos apegados às nossas posturas e às nossas convicções. Sim. Aliás, convicção, cá entre nós, é uma grande armadilha, né? Uma grande. As minhas convicções, Mas, enfim, é óbvio que fazer essa movimentação de ir para a quarta tem muitos significados. Então, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, objetivamente, qual vai ser o ganho para o negócio, o ganho para a gestão dos dois, se isso acontecer, uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira posição e uma quarta posição mais estratégica. Mesmo que a estrutura ainda não tenha o desenho ideal, que é de ter as pessoas gerindo, fazendo, vocês estão com essa estrutura. Então, vamos pensar com essa, qual é o ponto de equilíbrio, qual é o ganho dessa mudança para ambos, para a gestão de ambos e para o negócio como um todo. O que o negócio ganha? Porque aí eu acho que a gente consegue uma perspectiva mais interessante. E eu quero lançar um outro desafio, que é o seguinte. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito, tem muitas ferramentas no mercado de perfil, mas eu gosto especificamente de trabalhar com uma, que eu tenho um fornecedor, a gente trabalha já há 20 anos, que é uma ferramenta que tira uma fotografia das nossas competências e das nossas formas de gerenciar, da nossa forma de estabelecer alianças, da nossa forma de lidar com equipe, do ambiente que é motivador. E eu acho que seria interessante, se vocês toparem, eu disponibilizar essa ferramenta para que vocês façam essa avaliação. E aí a gente trabalhar com vocês olharem isso, né? E verificarem como é que a gente pode ter aquelas competências dando suporte para uma movimentação para uma quarta posição, para uma terceira posição, para uma segunda posição. A gente usa essa ferramenta para, primeiro, um olhar individual das nossas competências, vocês com certeza já conhecem muito do potencial de vocês. A gente usa para uma 360, quando a gente quer saber como a nossa equipe sente o nosso modelo de gestão, e eu uso bastante numa 720. Quando eu trabalho, por exemplo, com empresas familiares, que às vezes tem herdeiro que só senta num conselho, ou a gente faz isso fora do contexto. Então, por exemplo, marido, esposa, filhos, fornecedores, clientes participam da 720. Eu, por exemplo, faço a minha 720 todo ano. Eu envolvo clientes porque eu quero um feedback de várias perspectivas. Então, se vocês acharem interessante, eu acho que poderia nos ajudar, até como uma leitura, que obviamente a gente tem o nosso conhecimento, mas às vezes tem dados que fogem à nossa percepção, e que são pontos de aprimoramento e que às vezes eles geram mais tensão do que facilidade em algumas experiências. E óbvio que eu estou super curiosa para saber qual é o ganho, todo mundo indo para a quarta, para o negócio e para a gestão de vocês. O que vocês acham? Desafio aceito. Aceito. Ótimo! Então, vamos nessa. Vamos.